Mas o que eu acho interessante é que aqui no Brasil, tudo que dá errado em 2 anos de governo Lula é culpa do governo anterior. No Milei, o que deu errado, no mês seguinte, no mês já é culpa dele, entendeu? Não é consequência do governo anterior. Milei entrou um mês, já tem milhões de pobres. Exatamente. O dólar alto é culpa do quê? Que o governo não tá querendo essa bucha aí. Aqui ou lá? Aqui. Aqui é confiança. Deu essa estourada. Confiança. Se você pega o movimento do dólar contra as moedas no mundo inteiro, ele se apreciou. Então o dólar não se apreciou só contra o real. Aqui foi contra várias. Mas aqui... Só que aí tem um ponto, né? Se apreciou contra várias, mas qual foi a pior moeda? Foi o real. Então vê que a direção geral foi dólar se apreciando. Mas por que o real sofreu mais do que outras moedas? Teve o fator externo, subiu contra todas, mas tem um fator interno. E é o que você falou, é uma crise de confiança. Porque se você pega o resultado do Brasil dos últimos 12 meses, a gente ficou 1,1 tri de déficit. Ou seja, a gente gastou mais do que arrecada e somados os juros da dívida. Só que a maior parte disso são os juros da dívida. E não a diferença entre arrecadação e gasto. Só que os juros da dívida estão muito altos por falta de confiança. É o mercado já precificando. Cara, porque o mercado ele não tá de olho só no que acontece hoje. Quando você olha a bolsa, o PIB cresceu 3,5%, deve ser mais ou menos o que vai crescer, e a bolsa tá caindo. É porque bolsa é um indicador antecedente. Na época do governo Temer, a bolsa subiu enquanto o PIB não estava crescendo, estava recuperando da época Dilma. Por quê? Porque a bolsa já sobe falando, cara, vai melhorar ali na frente. Confiança. Agora, a bolsa tá caindo porque fala, olha, vai piorar ali na frente. Então, é uma questão realmente de confiança. Se o governo desse uma sinalização de que não, a gente vai fechar as contas públicas, vai conseguir equilibrar, vamos cortar gastos, na hora a dívida começa a ter um peso menor porque a taxa de juros cede. E aí você tem menos juros da dívida impactando essa relação do que a gente está gastando a mais do que arrecada. Então, tem fator externo. Quando o pessoal fala, o dólar subiu no mundo todo. Subiu. Só que por que subiu mais aqui? De fato, é uma questão de confiança com o governo. E sabe qual é o pior, cara? De novo, essa era a época do Brasil. Sabe aquele papo do Brasil, o país do futuro? Cara, o futuro seria exatamente agora. Sabe por quê? Eu nunca vi uma época, nos meus quase 48 anos de idade, 30 que eu acompanho a economia, eu nunca vi um momento em que o mundo tivesse tão cagado e o Brasil tão bem. Antes, né? Não exatamente agora, mas tão bem. Por quê? Você pega lá alguns anos, a gente tinha os BRICS, quando criaram os BRICS. Rússia. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Praticamente todos esses países começaram a afundar. Então, à exceção da Índia, Turquia, por exemplo, que não estava nos BRICS, mas que atraía capital. Hoje tem um ditador. O Erdogan já virou um ditador. África do Sul, 60% de desemprego entre os jovens e quase em guerra civil. Uma porrada de problema. Então ninguém tá mandando capital para lá. Então já tira a Turquia. África do Sul tá mal. China, que atraía capital pra cacete, eu acabei de falar. Ninguém tá investindo. Quer dizer, ninguém. Diminuiu muito o investimento de países construindo unidades lá e levando o capital. Rússia, que era um puta país que atraía capital, tá em guerra e todo mundo fugiu, foi desconectado do sistema mundial. Virou um pária. O grande capital olha pro mundo, o mapa, e fala, cara, sobrou o Brasil. E a gente consegue fazer uma cagada. Não tem guerra, desastres naturais acontecem, mas numa proporção muito menor que fora. Não tem vizinhos hostis querendo invadir. Então, caralho, o Brasil tinha tudo pra dar certo. Era o momento do Brasil. Então era pra esse dólar aí tá lá embaixo, cara. Era pra estar entrando dinheiro aqui a rodo. E não teve pandemia, né? Então, insegurança jurídica prejudica muito o Brasil. Porque o capital que entra, tem capital especulativo que quer usar ali o país e sai rapidinho? Tem. Mas, cara, tem capital que quer ficar. Tem um cara que quer fazer o trem-bala Rio-São Paulo e explorar por 30, 40 anos. Deixar lá, usar. Mas, cara, a gente não consegue atrair esse capital. Então, o que eu mais lamento no Brasil é perder essas que oportunidades. O mundo entrou num momento ruim com vários países. Cara, era a hora do Brasil. Sabe aquele momento que, puta, não faça merda que a coisa vai dar certo.